Bom dia, Denise, bom dia, ouvinte. Hoje nós vamos abordar novas regras de consórcio. Bom, o consórcio, diante dessa crise que nós estamos vivendo, é uma possibilidade interessante. E agora nós temos essa possibilidade ampliada, vamos dizer assim, com novos benefícios, já que nós temos novas regras. Entrou em vigor agora, no mês de fevereiro, novas regras. Que regras são essas que facilitam a vida do consumidor? Primeiro, importante observar que no consórcio um grupo de pessoas físicas ou jurídicas que se organizam no sentido de contribuir na aquisição de determinado bem. O valor, estava limitado, segundo a regra anterior, ao máximo de R$180 mil. Pelas novas regras, ou pela nova regra, melhor assim, nós podemos adquirir bens, inclusive, de R$470 mil. Isso para bens móveis, e chegando até R$1 milhão para bens imóveis. Então, veja que há a possibilidade agora mais ampla. E, na verdade, na prática, pela regra anterior, nós só tínhamos a possibilidade de adquirir produtos móveis e imóveis. Mais comumente as pessoas adquiriam carros, como bens móveis, e imóveis casa própria. Agora, pela nova regra, nós temos a possibilidade de contratação de serviços. E entra nisso, por exemplo, o ensino. Então, é possível, perfeitamente possível, agora você entrar num consórcio para financiar, vamos dizer assim, ou para facilitar a conclusão de um curso de graduação ou até de pós-graduação. É possível agora também fazer uma cirurgia plástica, entrar num consórcio de cirurgia plástica. Então veja o seguinte, ampliou-se muitas possibilidades. E o consorciado, que porventura, no meio do caminho, do tempo que ele projetou para adquirir aquele bem, seja ele produto ou serviço, vamos imaginar, você se programou para fazer uma cirurgia nos próximos 36 meses, mas por algum motivo, no curso desses 36 meses, um revés financeiro qualquer impossibilitou que o consumidor prosseguisse naquele procedimento. Pela regra anterior, lembrando que não comportava serviço, mas pelas regras anteriores, o consumidor desistente teria que esperar o fechamento do grupo, ou seja, teria que esperar o fim de 36 meses, a contemplação de todos os partícipes, e aí ele teria direito de solicitar a contribuição daquele período de volta. Evidentemente que teria descontado a taxa de multa pela administração, mas só no final. Pela nova regra, o consumidor que desistir no curso do contrato, ou seja, um contrato de 36 meses, por exemplo, se o consumidor lá no 11º mês desistir, ele pode já pleitear a devolução daquele período que ele contribuiu, uma vez que ele não vai mais prosseguir em razão de problema pessoal. Claro que a administradora, nessa hipótese, continua com o direito de fazer a retenção da taxa de administração. Bom, se a administradora tem, de fato, o direito de fazer a retenção da taxa de administração como multa pelo não procedimento do contrato, evidentemente é importante o consumidor observar antes de contratar qual é a taxa de administração. Então, essa é uma dica importante. Como agora as possibilidades são amplas, você de fato tem uma conquista grande na medida em que aumentou muito a gama de possibilidades de contratação nos consórcios, você tem que ficar muito atento antes de contratar qual é a taxa de administração do consórcio. E essa é uma dica muito importante. Então, fique aí atento,
procure fazer comparação entre os vários bancos que oferecem consórcio, e lembrando que consórcio não é somente via banco, nós temos várias outras empresas que administram consórcio, e aí, já que nós temos várias outras empresas que administram consórcio, é importante você verificar se aquele consórcio que você está pretendendo contratar está, de fato, autorizado a funcionar pelo Banco Central. Portanto, não basta você verificar qual é a taxa de administração. Pode ser que uma determinada empresa de consórcio ofereça uma taxa de administração muito baixa, mas aquela empresa não está autorizada a operar o consórcio. Então, aí vai outra dica muito importante. Antes de contratar uma determinada empresa de consórcio, verifique se ela, de fato, está autorizada a operar o consórcio. E quem autoriza isso é o Banco Central. Então, é importante você exigir, cadê aqui a autorização, cadê o número de autorização do Banco Central para que essa empresa administre, opere esse consórcio. Então, na dúvida, você pode e deve buscar informação junto ao PROCON e, claro, né, você também pode buscar informação, já que é o Banco Central que autoriza o funcionamento dos consórcios, junto ao Banco Central. Então, se aquele consórcio está, de fato, autorizado a operar, né, a administrar aquele consórcio. Lembrando ao consumidor que o consórcio é muito diferente, por exemplo, de um financiamento de compra e venda. No financiamento de compra e venda, você recebe o bem de imediato. Então, de fato, o consumidor que pretende adquirir um determinado bem, seja ele produto ou serviço via consórcio, ele deve se programar, porque ele não recebe o bem imediatamente. A regra é sorteio. Então, pode ser que o consumidor tenha, né, a felicidade de ser contemplado logo no início do consórcio. Mas ele tem que imaginar a pior hipótese. A pior hipótese é ele ser contemplado só no final, ou seja, imaginemos aqui um consórcio de 36 meses, que ele seja contemplado só ao final dos 36 meses, muito embora esteja pagando as parcelas. Então, uma outra possibilidade, né, de você antecipar, né, a aquisição desse bem do consórcio é lance. Então, você também deve observar, junto à empresa que administra o consórcio, como funciona a regra de lance, né, porque aí cada consórcio tem as suas regras próprias. Lembrando, então, ao consumidor que é um planejamento de longo prazo, essa possibilidade de consórcio. Agora, é muito mais atraente se você comparar as taxas, né, de administração do consórcio com as taxas de juros dos financiamentos em geral. E me parece que foi nesse sentido que o governo brasileiro ampliou a possibilidade de aquisição de bens via consórcio, uma vez que os juros ali eles só existirão na medida em que houver inadimplência. Então, o consumidor, em tese, paga somente a taxa de administração a título de contribuição na aquisição daquele bem. E ele se livra das taxas de juros do mercado financeiro. Claro que ele só pagará juros se houver inadimplência. Se ele tem um planejamento certinho dentro do seu orçamento, é uma forma muito interessante se aquele bem não é tão imediato assim para a necessidade do consumidor. Bom, é isso aí, Denise. Até a quinta-feira, se Deus quiser.